Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum e vemos na parábola que nos narra o evangelista Lucas, falando de uma cidade onde nela morava dois personagens: um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém, e uma viúva. E essa viúva toda vez ia até o tribunal falar com esse juiz, pedindo que ele desse a sua causa. E ela várias vezes foi insistindo. E o juiz nunca ouvia essa mulher, porque ele era um juiz injusto. Não dava caso ao que ela estava pedindo. Mas ela insistia tanto que esse juiz se cansou de tanto ver essa mulher batendo as portas do tribunal e pedindo justiça. E aí esse juiz teve que ceder, mesmo sendo injusto. E daí o Senhor completa dizendo que se esse juiz iníquo, injusto, de tanto essa viúva insistir, ela ganhou a causa, imagina Deus, que é justo, que é bom, que nos ama, não vai ouvir as nossas preces, os nossos pedidos? Não vai nos fazer justiça? Sim, Jesus diz, Ele fará justiça bem depressa. O que tudo isso quer nos ensinar, meu irmão, minha irmã? A necessidade da oração, de pedir, de clamar, de bater no coração de Deus quantas vezes forem necessários. Bater no coração de Deus, como fazia esta viúva diante desse juiz injusto. Estava lá, recebia um não e ela estava de novo, recebia um não, ela estava de novo. Então precisamos pedir a constância na oração, esse compromisso de pedir, de rezar, de interceder, não desistir. E Deus com toda certeza nos fará justiça, vai ouvir as nossas orações. O nosso Deus não é um Deus surdo, não é um Deus que gosta de brincar com os nossos sentimentos, para ver se a gente realmente é perseverante. Não, Deus nos escuta.
Só que o tempo de Deus, que nós chamamos o Kairos, é diferente do cronos, do cronológico. E aí nós queremos mudar o tempo de Deus para o nosso tempo. E queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira. Então precisamos ser perseverantes, meu irmão, minha irmã. Precisa rezar, pedir. Nós aqui estamos fazendo essa transmissão desta paróquia dedicada a Santo Agostinho, e todo mundo conhece a história de Santo Agostinho. Ele é esse santo que um dos que mais escreveu sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, inúmeros tratados tem o doutor Santo Agostinho. Mas tudo isso é graças a quê? A oração da sua mãe. Esta viúva que estava lá batendo na porta do tribunal de Deus, pedindo: faça justiça com o meu filho. Anos e anos e anos, pelo menos 30 anos, Santa Mônica bateu na porta do tribunal de Deus para ganhar a salvação do seu filho. E ela conseguiu. Perseverança na oração. Imagina, amados e amadas de Deus, quantos nãos Santa Mônica recebeu, vendo a vida de pecado, vida errada, que Santo Agostinho vivia. E ela não desistiu, continuou batendo na porta do tribunal de Deus, e dizendo: faça justiça. E Deus ouviu. Perseverança, o que nós precisamos fazer também nesse tempo: rezar, meu irmão, minha irmã, bater na porta do coração de Deus, no tribunal da justiça de Deus, para alcançarmos a justiça divina. Temos que rezar sempre. É o que fala o começo desse evangelho, dessa narração desse evangelho. Jesus contou aos discípulos essa história, essa parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Rezar sempre. Meu irmão, minha irmã, a oração tem que ser constância na nossa vida. Rezar sempre, pedir sempre. Não desanimarmos e batermos sempre no coração de Deus. Bater sempre na porta do coração de Deus, para pedirmos a graça. E a igreja nos ensina tantos meios a gente bater no coração de Deus, né? Estamos nesse mês de outubro, é o mês missionário, é o mês do Santo Rosário. O Santo Rosário, o Santo Terço, é uma forma de bater no coração de Deus através de Nossa Senhora. Batemos no coração de Nossa Senhora para que ela possa bater no coração do seu Filho Jesus. Pedir. Então o Santo Terço é uma forma da gente pedir. As diversas novenas que nós fazemos, as diversas formas de piedade, a própria meditação da palavra de Deus, a oração da liturgia das horas. Meu irmão, minha irmã, tem diversas maneiras a gente bater no coração de Deus, bater na porta do tribunal da justiça de Deus, em favor das pessoas, em favor daquilo que nós precisamos. Ah, mas Deus sabe tudo, Ele sabe o que eu preciso, não preciso ficar falando para Ele. Ele realmente sabe. Mas será que nós realmente sabemos o que nós precisamos de Deus? Deus sabe o que nós precisamos. Mas será que eu sei o que eu realmente preciso? Rezar é isso. Rezar não é lembrar Deus que Ele precisa fazer justiça, que Ele precisa derramar a sua graça sobre a minha vida, sobre a minha história, que Ele precisa cuidar de mim. Não. Deus sabe de tudo isso e Ele faz isso muito bem. Claro, Deus cuida de nós.
Deus protege a cada um de nós. Como na outra passagem do Evangelho, Jesus diz, olha as aves do céu, olha os lírios do campo, as aves não plantam, não colhem, não guardam em celeiro, mas Deus os alimenta. Olha os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Vocês valem muito mais do que os pássaros, do que os lírios do campo, as ervas do campo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus sabe e Ele cuida de nós. Quando rezamos é para que a gente realmente saiba das nossas necessidades. A oração é isso. Não é Deus que precisa das minhas orações. Eu que preciso de Deus. Há uma oração eucarística, né? Um prefácio da oração eucarística do tempo comum, que fala sobre isso. Que mesmo que os nossos louvores não vos sejam necessários, né? Deus nos dá a graça de louvar a Deus. Isso nada acrescenta ao que Deus é verdade, mas nos aproximam de Deus. Então a oração é isso, meu irmão, minha irmã, a oração nos aproxima de Deus. Por isso é tempo de pedir. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de clamar, não tenha medo de bater, como fez essa viúva da parábola, naquele tribunal, para aquele juiz injusto. E coloquemos tudo nas mãos de Deus. Não importa quanto tempo a gente precisa pedir a graça, que sejamos perseverantes na oração, rezar sempre, pedir sempre, estar sempre batendo no coração misericordioso de Deus, para que Ele possa ouvir as nossas necessidades. E com certeza, Deus que é misericordioso, que é bom, que é o sumo bem, olhará para as nossas necessidades. Que o Senhor possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, abençoar a sua família, pelas mãos generosas de Nossa Senhora, de São José, de Santo Agostinho e de Santa Mônica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.